As ações da Gafisa caíram 83% somente no ano de 2024 e um dos nossos inscritos comentou aqui, agradeceu pelos conteúdos e pediu para a gente falar de Gafisa, que ele está comprado a R$ 5,68 e ele quer saber se tem chance de voltar a esse preço ou se é uma boa empresa para a gente ter na nossa carteira. Então vou falar disso no vídeo de hoje, falar de Gafisa, e lembra que você pode comentar aí pedindo conteúdos que o próximo vídeo pode ser uma sugestão sua. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e deixa o like nesse vídeo aqui para o YouTube entender que você gosta, para ajudar também a chegar a mais pessoas. A gente nunca trouxe vídeo da Gafisa aqui no canal, mas ela é basicamente uma construtora e vídeo de construtora tem vários aqui. E ela é uma construtora daquelas que fez a IPO lá em 2005, 6, 7 aqui no Brasil e que não aguentou a crise, principalmente a crise, não só a imobiliária mundial em 2008, mas também sofreu muito ali na crise da Dilma em 2014, 15, 16. E desde então, né, desde 2012, 13, ela está em turnaround e diversas vezes ela já passou por mudanças de estrutura, não só do corpo de gestão da empresa, mas também de foco. Mas basicamente é uma empresa do setor de construção civil que está numa situação ainda difícil tentando sair e fazer um turnaround. São mais de 1,5 milhões de clientes vivendo numa casa, né, num apartamento, num imóvel aí feito pela Gafisa. São mais de 1.200 empreendimentos entregues. Ela está presente em mais de 40 cidades e 19 estados, sendo que boa parte desses estados que ela conta que ela está presente, que historicamente não necessariamente ela está atuando agora. O foco é muito maior no Rio de Janeiro hoje em dia, né? Então, isso foi também um erro muito grande assim de várias construtoras do passado, que elas saíram crescendo demais pelo Brasil sem ter expertise, e quando a crise veio em 2014, 15 e 16, elas sofreram bastante. Então, a Gafisa foi uma dessas, ela quase quebrou, mas ela conseguiu segurar as pontas até hoje. Bom, hoje ela tem um foco aqui no alto padrão, então, para quem já analisou aí Exetec, Mitre, Lavi, é bem parecido. Ela é uma empresa que está num processo agora de redução de alavancagem, então o foco dela é reduzir a alavancagem, reduzir despesa, reduzir custo, vender estoque. Não é aquela construtora que está voando e está tudo a mil maravilhas. Não, aqui é um caso de turnaround. No ano de 2024, a Gafisa concluiu 5 empreendimentos com VGV de 1,1 bilhão, que é um valor relevante se a gente pensar que a empresa hoje vale menos de 200 milhões, então parece que realmente ela está descasada aí quando a gente faz essa conta comparando com outras construtoras que atuam em regiões ou num perfil similar. E também outra coisa que a gente consegue ver aqui é que ela tem lançado bastante em São Paulo, apesar de ela falar nas apresentações que o foco é mais no Rio de Janeiro. Então a gente consegue ver que ela está focando no Rio e em São Paulo, em regiões assim de alto e médio alto padrão. Lembrando que o resultado da Gafisa sai hoje, mas o recado que eu quero passar aqui nesse vídeo, principalmente para quem já tem ações, para quem tem ações e carrega desde o passado e quem comprou recentemente, vai ser independente dos números, e eu vou explicar para vocês por quê mais para o final desse vídeo. Então eu vou utilizar os números do segundo trimestre e eu acredito que não vai fazer muita diferença quando ela divulgar os números do terceiro trimestre. Um ponto positivo aqui da Gafisa é que ela tem conseguido reduzir o estoque, ela começou a voltar a acumular estoque a partir de 2020, depois daquela crise que a gente teve ali sanitária do C19, e ela vem reduzindo hoje com estoque aí de cerca de 1,1 bilhão. Aqui ela não discrimina o que é estoque pronto ou não, mas historicamente ela tem mais ou menos uns 20 a 30% ali de estoque que é estoque pronto, e ela tem conseguido vender estoque pronto aqui todo o trimestre, né? Tendo uma venda bruta total no segundo trimestre de 139 milhões, mas isso aqui a gente sabe que varia em construtoras. O VSO aqui de venda sobre a oferta dela chega a ser a 10 a 15% no trimestre, quando chega perto de 15% ali, bem em linha com as outras construtoras. Então, o problema da Gafisa não é necessariamente a velocidade da venda, é mais a execução, e a gente consegue ver isso nas margens. Então aqui a gente vê a receita líquida e a margem bruta ajustada da empresa no primeiro semestre de 2024, então metade do ano ela tem aí uma receita de quase 500 milhões, dá pra gente arredondar que ela chega a uma receita líquida de 1 bilhão no ano aqui, anualmente, ou para 2024, e com uma margem bem apertada aqui de 20%, né? Eu vou mostrar para vocês em comparação mais para frente com outras construtoras, mas realmente, principalmente quando você pensa que ela atua em alto padrão, é uma margem abaixo do que a gente esperaria. Então ela tem um problema ainda forte aqui de execução. Com certeza, as vendas de estoque, que se está parado lá é porque ela não conseguiu vender por um bom preço, então ela está tendo que desovar provavelmente num preço baixo, então isso aí acaba impactando a margem. E é uma empresa que não é lucrativa, tá? Ela voltou sim a ser lucrativa agora, no primeiro semestre de 2024. A gente tem que considerar, é verdade, que o método POC e o método de contabilização
nas empresas de construção acaba bagunçando aqui a visão do lucro líquido, mas historicamente é uma empresa que, do ponto de vista operacional, ela já não é lucrativa. Então, ano passado, no primeiro semestre, ela deu prejuízo. Esse ano aqui, uma margem líquida de 6%, que é bem apertado para uma empresa que talvez seja endividada demais para o tamanho dela. E falando em dívida, a empresa tem sim conseguido reduzir a alavancagem dela. Hoje ela tem uma dívida líquida que representa aqui cerca de 53% do patrimônio líquido. O problema é que isso aqui ainda é alto. Quando a gente compara com outras empresas focadas no segmento de médio alto padrão, de tamanho parecido, pelo menos similar aqui com a Gafisa, a gente tem, por exemplo, a Iven com um endividamento beirando 20%. A gente tem a própria Mitre, né, que um endividamento aqui beirando os 35%, no máximo 40%. Então 53% já passa muito. E o problema é que metade dessa dívida aqui está com vencimento em 2025. Então a empresa talvez vai precisar de mais um aumento de capital. A gente vai falar dos aumentos de capitais da Gafisa mais para o final do vídeo. Ou então, né, continuar aí com essa desova de estoque, vendendo a um preço menor para gerar caixa e não ter problema de caixa, o que pressiona os resultados para baixo, talvez por isso que as ações têm caído tanto. Olhando o histórico de receita da empresa, a gente consegue ver que ela conseguiu, de certa forma, crescer ou pelo menos manter os mesmos números de venda que ela tinha ali desde a listagem. Então ela listou mais ou menos em 2006 com uma receita de 600, 700 milhões no ano. E hoje ela está beirando aqui quase a 1 bilhão, né? Sendo que ela chegou a passar de 3 bi de receita ali em 2010, antes da crise que sucedeu ali no setor de construção civil nos anos seguintes. Mas mesmo assim, né, mesmo mantendo o mesmo nível de vendas que ela tinha em 2006, quando a gente olha aqui as ações desde o IPO, caíram 99,53%, quase que foram aqui a zero. Então tem alguma coisa que explica isso daqui sem ser precisamente somente os resultados. Os resultados também pioraram, margens, lucro operacional também pioraram, mas assim, a empresa caiu demais para uma empresa que consegue continuar vendendo. E o que aconteceu, e o recado importante que eu quero deixar aqui para quem já é acionista da Gafisa, principalmente antes aqui de 2024, pessoas que compraram de 2023 para trás, é o problema da diluição, tá? Eu já falei disso aqui em vários outros vídeos, mas a Gafisa talvez seja o exemplo mais absurdo de diluição que eu lembro de ter trazido aqui na Bolsa Brasileira. Então é uma empresa que lá em 2016 tinha cerca de 3 milhões de ações em circulação e hoje ela tem cerca de 89 milhões de ações em circulação, aqui já ajustados por eventuais agrupamentos que ela tenha feito. Então é uma empresa que em pouco mais de, talvez em menos de 10 anos, na verdade, né, ela fez uma diluição aqui de quase 30 vezes o número de ações no mercado. Então, pessoal, quem tem ações da Gafisa, principalmente que tem, que seja que talvez em 2021, 2020, que foram onde entraram a maior parte dos investidores pessoa física na Bolsa, mesmo quem comprou aqui nessa época com 20 milhões de ações, hoje já tem 90, beirando 90, então quase 5 vezes de diluição. E qual que é o problema disso? Quando a gente olha aqui o valor de mercado da empresa, né? Que foi a pergunta que o inscrito fez para a gente, se ela pode voltar, né? Será que ela pode voltar a 5 ou talvez até mais? Quando a empresa ela faz esse nível de diluição, é muito difícil que você recupere o dinheiro que você tem investido, né? Por que isso acontece? Quando a gente olha aqui, por exemplo, nos últimos 5 anos, né, a Gafisa chegou a negociar aqui, historicamente, muito perto de R$1 bilhão, né? Eu vou falar aqui 1 bilhão porque ela chegou nesse valor e fica mais fácil da gente fazer aqui as contas para eu dar de exemplo para vocês. Como hoje ela está sendo negociada a 132 milhões de reais, se ela subir 700%, ela volta a valer 1 bilhão que ela chegou a valer ali em 2020, 2021. Então basta ela subir 700%, que é muita coisa, e você poderia pensar que as pessoas que investiram lá em 2020, 2021 vão recuperar o dinheiro, já que o valor de mercado dela voltou a ser o valor de mercado que ela valia, né, em 2020 e 2021, quem comprou antes, ou até mesmo quem comprou aqui, sei lá, em 2023 nessa alta, ou até mesmo aqui em 2022, aqui, quando a empresa estava caindo, às vezes a pessoa achou que era uma oportunidade, comprou aqui. Digamos que o preço médio aqui da maior parte do mercado é próximo de R$1 bilhão em valor de mercado. Então ela subiria 700%. Será que o investidor vai recuperar o valor investido mesmo assim? Agora no gráfico eu coloquei aqui também o preço das ações da Gafisa. Então quando ela valia ali cerca de R$1 bilhão em valor de mercado, o preço das ações variava aqui entre R$35 e R$40. E eu não preciso nem fazer a conta para vocês saberem que se as ações subirem 700%, elas não vão chegar nem perto dos R$35 que a pessoa pagou, ajustado, obviamente, os preços que ela pagou lá em 2020. Mesmo que para quem comprou aqui em 2022, por exemplo, 2021, se você
colocar ali uma alta de 700%, que já é bem provável para uma empresa que não está entregando bons resultados, ela jamais voltaria aqui para os preços de 2021, de 2022, e com uma alta de 700%, que levaria o valor de mercado para 1 bi, as ações seriam negociadas próximas a R$ 12. Então, somente recuperaria o dinheiro quem comprou nessa queda aqui entre julho de 2022 e janeiro de 2023, quem comprou nesse pico aqui também, nesse hype que teve aqui com aquela confusão toda do comando, né, do controle, da briga de controle na Gafisa, também não recuperaria o dinheiro. E quem comprou também nesse vale aqui entre maio de 2023 e janeiro de 2024, né, antes dessa alta novamente, também possivelmente recuperaria o valor. Mas isso a gente está considerando se a empresa voltar a valer cerca de R$ 1 bilhão, que é o que ela valeu no passado, e isso precisaria de uma alta de 700%, o que é muito improvável de acontecer novamente com uma empresa que não tem dado bons resultados. Mas a pergunta do nosso seguidor ali é a respeito do presente da empresa. Ele comprou a Gafisa aqui provavelmente ao longo de 2024 para ter um preço médio próximo a R$ 5, e a pergunta é se vale a pena ou se é uma boa empresa. E a verdade é que, infelizmente, a Gafisa não tem assim boas perspectivas para o futuro. Quando a gente compara os números da Gafisa com qualquer outro peer aí, par de mercado comparável, vocês vão ver que ela tem dados muito fracos, né? Então, a gente traz aqui, por exemplo, uma comparação que tem nas apresentações da Moro do B, para ficar mais visual para vocês. Ela tem um lucro bruto ali próximo de uns 200 milhões, né? Que a gente viu que ela vai ter um lançamento perto de 1 bi, lançamento não, receita perto de 1 bi. Então ela tem ali lucro bruto parecido com vários pares aqui de mercado. Porém, ela tá aqui no pior quartil quando a gente pensa em margem bruta, por exemplo. Ela vai ter uma margem bruta próxima a 20% ali, entre 20 e 25% no máximo. Então ela fica aqui entre os piores dos pares listados, né? Então a Moro do B, por exemplo, que é uma empresa que a gente gosta bem mais, tem 36%. Quando a gente olha aqui lucro líquido, é uma empresa que está tendo lucro líquido quase... esse ano vai ser positivo, talvez, possivelmente, mas, enfim, quase que não está lucrando, então também ficaria aqui entre as piores da bolsa. Uma margem líquida que a gente viu ali beirando 6%, então nem se compara também com os melhores. A Moro do B, novamente, com 3 vezes a margem líquida. A gente tem pares aqui com uma margem líquida até superior. Alguns estão penando um pouco agora, como a Mitre, como a EZTEC, mas elas também têm resultados muito melhores historicamente do que a Gafisa. Então, assim, é muito difícil da gente imaginar uma recuperação para a Gafisa ou algum bom motivo para se investir na Gafisa, sendo que tem ou tiveram, pelo menos, oportunidades em outras empresas tão baratas quanto, só que com resultados muito melhores. A Moro do B, por exemplo, é um grande exemplo disso. Quando a gente pega aqui ações da Moro do B, vocês vão ver que era uma empresa que estava largada ali no início do ano de 2023 e já deu um retorno de quase 200%. Para quem estava enxergando ali a melhoria nos resultados. Era uma empresa que já estava entregando resultados cada vez melhores. E não é o que a gente vê aqui na Gafisa. Apesar da dívida estar caindo, ainda é preocupante, porque, como eu falei para vocês, metade da dívida praticamente vence agora em 2025. É uma empresa que dilui os acionistas todo ano e não tem preocupação, aparentemente, em parar de diluir. É uma empresa que tem margem abaixo da média, tem um estoque para desovar, que não vão deixar os resultados melhorarem no curto prazo. E, sinceramente, a gente tem diversas outras empresas no setor de construção civil muito mais interessantes do que a Gafisa. É por essas e outras que a gente não tem recomendação de Gafisa, a gente acha que não vale a pena e, infelizmente, para quem comprou no passado, muito dificilmente vai recuperar o valor, e até mesmo quem comprou em 2024, como há ainda o risco de diluição, de novas diluições, e eu mostrei para vocês o problema de diluição, a gente continuaria de fora. Então, para a gente, também é um caso aqui de armadilha na Bolsa de Valores, a Gafisa. E se você quiser saber que empresas que a gente enxerga oportunidades de crescimento parecidas com a que a gente enxergou ali na Moro do B, é só você clicar no primeiro link da descrição desse vídeo que você vai para um grupo, e nesse grupo você vai receber cupons de desconto para assinar o nosso plano GA Pro, onde você tem acesso a 4 carteiras. A carteira Alpha, onde tem justamente essas empresas mais arriscadas, com potencial de crescimento. Se você não gosta disso, você gosta de dividendos, temos uma carteira também. Se você gosta de dividendo mensal e crescente, a gente tem aqui a carteira de fundos imobiliários. E se você já está investindo lá fora, a gente tem uma carteira global para te auxiliar. Lembrando que a gente vai ter uma promoção bem legal agora na Black Friday no final de novembro. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo.